Mas, pastor Viana, nós estamos falando justamente naquele momento em que as pessoas agora sentiram a sua culpa, naquele sermão de Pedro, e disseram assim: que faremos, irmãos? E aí eu me lembrei que Paulo também, antes de ser Paulo, na verdade ele se chamava Saulo, ele vê aquela luz brilhante de Jesus, ele cai do cavalo e ouve aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: mas quem és tu? E ele fala: sou Jesus, a quem tu persegues. E a pergunta dele foi a mesma: Senhor, o que queres que eu faça? Certamente, quando temos percepção de quem Jesus Cristo é, nos tornamos disponíveis a Ele. E a pergunta que fizeram para Pedro: que faremos? Essa pergunta não saiu do nada. Pedro acabara de pronunciar um discurso, um sermão sobre a vida, os sofrimentos, a morte de Jesus Cristo, mas além, ele disse que alguém era culpado daquilo. Vós sois culpados. Esse discurso, esse sermão, em outra ocasião, poderia ter provocado uma reação, mas eles, então, nesse momento, perceberam pela primeira vez o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o que Ele fez em benefício da raça humana. E se nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo, o que é que nós temos que fazer? Paulo, quando foi confrontado no caminho de Damasco, ele também se sentiu culpado por perseguir a igreja. Mas perceba como Jesus Cristo não disse que Paulo estava perseguindo a igreja, porque me persegues. É verdade. Jesus traz para a área pessoal, e Paulo teve uma percepção pessoal. Aqueles que perguntaram o que faremos tiveram uma percepção pessoal de que eles tinham sido responsáveis pela morte de Cristo. Paulo ali também tem essa percepção, e Jesus arremata dizendo: porque me persegues. Não é porque persegues a igreja, é porque me persegues. Em um segundo profético, há um quadro de Rembrandt em que o espectador primeiro olha para a cruz, é um quadro sobre a crucifixão, Sim. e depois os olhares, talvez por efeito de sombra e de luz, os olhares do espectador são levados para a multidão que está em volta de Cristo, especialmente aqueles que o crucificaram, mas ainda como efeito da excelência de pintura, vai se perceber a sombra, um autorretrato de Rembrandt. Ele se colocou entre aqueles responsáveis pela crucifixão de Cristo. Então essa percepção que tiveram aquelas pessoas a perguntar: que faremos? Porque eles se sentiram responsáveis pela morte de Cristo. Paulo se sentiu responsável. E quando nós nos sentimos responsáveis pela morte de Cristo, em vez de ficarmos com medo, a gente experimenta o seu amor por nós. E nos tornamos disponíveis para obedecê-lo. Então aí é onde existe essa transformação. O apóstolo Paulo diz que o justo vai viver pela fé. Ele passa a obedecer, a agir e a amar a Deus. Então eu estou compreendendo que, na verdade, o batismo do Espírito Santo é essa transformação que ocorre quando o Espírito Santo habita na pessoa. É isso, pastor Sidionil? É bem complexo, né? A atuação do Espírito, mas na essência é a mudança de vida. É a operação do Espírito que nos leva a gostar do que não gostávamos antes, não é? E ao gostar das coisas do reino de Deus, seja da música, seja do estilo de alimentação, do estilo de vestuário, do estilo de culto, não é? Toda essa... E quando a gente se lembra de 20 anos atrás, 10 anos, 5 anos, do que é que a gente gostava. Então a gente encontra algumas pessoas que viviam... Bom, eu tenho um amigo que era músico. Sim. Ele é militar da Marinha e tocou na orquestra da Marinha. Mas ele também acompanhou a música popular e tocou junto com grandes cantores populares. Bom, ele conheceu o Evangelho, permitiu que o Espírito operasse na vida dele. E às vezes a gente perguntava: toca alguma música? Ele falou: não, agora eu estou nesse caminho aqui, não é? E eu aprecio tocar essas músicas. Ele era um músico de trompete. Sim. Há pouco tempo estive nos Estados Unidos, encontrei com ele estava dirigindo um conjunto e uma orquestra de um colégio, de uma escola adventista, e fazendo tudo aquilo com muito prazer, vivendo uma vida muito discreta, muito modesta, mas com muita alegria.
Sem dúvida nenhuma, este homem foi batizado pelo Espírito, porque só pela operação do Espírito se faria uma mudança tão grande de um gosto por uma música, entre aspas, né, do mundo secular, do estímulo da carne, e agora para uma música do contexto do reino de Deus.